Aula 18. Conteúdos. Visão bidimensional e tridimensional da geometria. Elementos do espaço bidimensional e tridimensional. Sólidos geométricos. Resolução de problemas envolvendo sólidos geométricos. Habilidades. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas, objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Identificar características de figuras planas ou espaciais. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Olá, é mais um aulão no Amazonas, edição 2016 para todo o Amazonas, diretamente do Centro de Mídias do Estado do Amazonas, em uma ação do Governo do Estado, Secretaria de Educação, Departamento de Políticas Públicas, Gerência do Ensino Médio e as gerências que cuidam dos nossos alunos também especiais. E hoje nós teremos esse bate-papo, esse bate-bola com a geometria espacial. Vamos lá fazer uma viagem na nossa geometria espacial, tirar todas as nossas dúvidas e nos prepararmos para desenvolvermos nossas habilidades para fazer uma boa avaliação no Enem 2016 e cada vez mais ocupar essas vagas que são nossas. E vamos lá? Você sabe o que é geometria espacial? Não, cara, eu fico muito confuso quando o professor fala sobre geometria plana, espacial e analítica, mas vamos falar com ele. Olá, pergunta interessante. O que é a geometria? A geometria, epistemologicamente, geo significa terra, metria significa medida. E foi assim que a humanidade começou a tratar da geometria, tentando representar aquilo que estava à sua volta, aquilo que o homem estava visualizando na Terra. Então, a geometria espacial corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. De um modo geral, a geometria espacial pode ser definida como estudo da geometria no espaço. Assim, tal qual a geometria plana, ela está baseada em conceitos basilares e intuitivos, que chamamos de primitivo, aos quais possui origem na Grécia, lá na Mesopotâmia, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Não obstante, Pitágoras e Platão associavam o estudo da geometria espacial ao estudo da metafísica e da religião. Contudo, foi Euclides a se consagrar com sua obra Elementos, onde sintetizou os conhecimentos acerca do tema até os seus dias. Entretanto, os estudos da geometria permaneceram estanques até o fim da Idade Média, quando Leonardo Fibonacci, em sua prática geometria, e séculos depois, a rotulou de esteometria. Então agora vamos ver essa passagem de o que é tratar figuras no espaço bidimensional e tridimensional. Vamos ver um vídeo? A origem da geometria está atrelada aos problemas que a humanidade tinha com relação a espaço e forma. Portanto, o homem, primeiramente, começou a mensurar esses espaços e essas formas na areia, que era o seu instrumento de trabalho.
Portanto, geometria significa geo, terra, metria significa medir. A evolução da raça humana e sua preocupação com as formas geométricas fez com que o homem saísse do espaço bidimensional para um espaço de maior dimensão. E as figuras que estavam à sua volta também passaram por esse processo evolutivo. Vamos ver alguns exemplos. Iniciando, nós temos uma das figuras mais simples da geometria, que é o quadrado. O quadrado, ao ser rotacionado, ele se transforma em um cubo. Também, uma outra figura muito utilizada é o triângulo. O triângulo, ao ser rotacionado, ele se transforma em um cone. E outras figuras também começaram o seu processo evolutivo. Como mais um exemplo, nós temos o retângulo. O retângulo, ao ser rotacionado em um dos seus eixos, ele se transforma em um ortoedro ou paralelepípedo. E, para fechar essas exemplificações, nós temos a circunferência. A circunferência, ao ser rotacionada, ela se transforma em uma esfera. Portanto, essa necessidade de evolução do espaço bidimensional para o espaço tridimensional fez com que o homem resolvesse os problemas de volume. Olá, depois dessa instrução e dessa informação a respeito da evolução da geometria, dando a nossa continuidade da questão do espaço bidimensional e tridimensional, vamos ver se nós não temos alguma dúvida dos nossos alunos. Será se nós temos? Será se eles já entenderam? Vamos lá? Agora que entendemos o que é geometria e suas variações, tenho outra dúvida. Você sabe o que são poliedros? Cara, eu também não sei, quero saber. Vamos falar com o professor? Muito bem! Olha só, o que é poliedro? Eles entenderam bem o que era geometria espacial, que estuda o espaço com as considerações do bidimensional, que é o nosso plano de trabalho, com sua evolução para o espaço tridimensional, onde nós conseguimos ver a forma como um todo, ou pelo menos mais de duas faces. Mas houve uma pergunta, a questão do poliedro. O que vem a ser um poliedro? Muito bem, ele também ficaram em dúvida. Os poliedros podem ser convexos e côncavos. Muito bem. Agora, para nós visualizarmos os poliedros, nós vamos passar para um recurso tecnológico para aguçarmos o nosso processo de visão com relação a essa questão do espaço bidimensional e sua evolução para o espaço tridimensional. Então, vejam bem, o poliedro, ele simplesmente está aqui, olha só, nós necessitamos de uma reta onde nós temos a junção de dois planos. Então, o poli significa vários. Edro significa essa situação de planos. Muito bem, vamos ver a nossa definição. Então, o poliedro é um sólido geométrico formado por todos os pontos que estão contidos em uma região do espaço, delimitado por um número finito de superfícies. Observe aqui o giro, olha só, olha que coisa, olha a visão. Então, essa questão, a superfície deve estar em número sempre maior ou igual a 4 e compartilhar, no máximo, um de seus lados com as demais. Então, observem aqui, né, o giro que eu estou exatamente executando com essa ferramenta tecnológica. Muito bem. Então, vamos às suas classificações. Elementos, eles devem estar muito bem definidos na sua cabeça. Então, nós temos as faces. As faces, olha só, face. Então, eu tenho aqui essa questão onde eu vou sinalizar para vocês o que seria a face. Olha aqui a face. Então, ó, muito bem, certo? Girando, eu tenho as arestas em verde. Em verde, aqui eu tenho as arestas. Observem aqui. E nós temos em vermelho os seus vértices. Ok? Então, olha só.
os vértices. Então, esses são os 3 elementos que você deve simplesmente estar atento. A questão face são as superfícies poligonais que formam o poliedro. As arestas são os segmentos de retas comuns entre 2 faces e os vértices. Muito bem, então vamos adiante. Depois dessa classificação, vamos aos poliedros, simplesmente chamados de convexo e não convexo. Observe que, o que seria convexo? Se os planos que contêm cada uma de suas faces e que separam o espaço em 2 semi-espaços, deixarem as demais faces em um mesmo semi-espaço. Olha só, então, nós temos aqui essa questão, olha, observem aqui, ó, olha. Em vermelho, aqui eu tenho a questão do não convexo. E aqui, no azul, o totalmente convexo. Observem aqui, ó, o convexo, que ele está totalmente contido. E o outro não contido. Muito bem. Então, tratando dessa situação, vamos definir os poliedros de Platão. Olha só. Então, nós temos, primeiro, vamos iniciar com um tetraedro. Olha só o tetraedro em sua perspectiva. Observe que é importante, toda vez que você tratar com geometria, você ir na nossa zona de conforto. Qual é a nossa zona de conforto? A nossa zona de conforto é o espaço bidimensional, onde você vê a figura planificada quando nós estamos vendo. E aí você evolui para o espaço tridimensional. Vamos ver a sua evolução do espaço tridimensional? Olha só, aqui é a condição tridimensional da figura. Vamos rever novamente, olha só. Então, zona de conforto do homem, espaço bidimensional, onde ele só consegue ver toda a figura em um só plano. E agora, no espaço tridimensional, olha aqui, eu consigo, no mínimo, ter que ver pelo menos 2. Com essa rotação, olha, 2, olha só. Então, esse é o tetraedro. Vamos agora a um outro, que é aqui, olha, a sua planificação, que é o cubo. Então, no espaço bidimensional, nós estamos vendo toda a figura e agora vamos no espaço tridimensional, a sua evolução. Olha só. Então, toda vez que você estiver tratando um problema, vá ao espaço bidimensional e depois construa a sua evolução para o espaço tridimensional. E aí nós temos o cubo, onde nós enxergamos todos os seus elementos. Enxergamos as suas arestas, enxergamos os seus vértices, enxergamos as suas faces. Um outro é o octaedro. Olha só. Se nós estivermos atentos, o octa, 8, se você vier contar, olha só a planificação dele com os seus 8 lados. Agora, no espaço tridimensional, nós temos, com um giro, e agora a sua abertura para o espaço. E esse contexto, esse ciclo onde a matemática se vai, sempre você tem que estar trabalhando a questão da ida e a questão da volta. Então, em geometria é importante que você emane do espaço bidimensional e depois você vá ao espaço tridimensional e então retorne ao espaço bidimensional para você se situar no espaço onde nós vivemos, que é o espaço tridimensional. Muito bem. A nossa próxima figura é o dodecaedro. Olha só, interessante, dodecaedro. Então vamos abrir, olha aqui o dodecaedro, do espaço bidimensional para o espaço tridimensional. Ok? Utilizando toda essa tecnologia. E no Enem, a sua preparação ela vai estar exatamente sendo explorada nessa habilidade. Será se eu, enquanto candidato, eu consigo percorrer o espaço bidimensional para o tridimensional e o tridimensional voltando para o espaço bidimensional? Então é por isso que nessa aula de hoje essa habilidade tem que ficar muito bem modelada na sua cabeça. Aqui, espaço tridimensional, onde você vê o espaço onde nós vivemos, ok? Mais de uma face, você está olhando simultaneamente mais de uma face, que é o que está acontecendo aqui. No dodecaedro, nós estamos vendo 1, 2, 3, 4. Olha só. Ok? E agora, diminuindo aqui,
eu vou ao espaço 2D, certo? Onde eu tenho somente em um plano, vendo a sua planificação. Muito bem. Continuando as nossas explicações, vamos ver agora a questão. Então, o que é um prisma? Lembrando, né, foram feitas duas perguntas, né? O que era a classificação dos poliedros, o que era um poliedro, seus elementos. Então, lembrando que poliedro, ele é um sólido geométrico formado por todos os pontos que contidos em uma mesma região do espaço, delimitada por um número X de superfície. Aí nós vimos essa toda a evolução, então vamos adiante e vamos ver agora, vimos os poliedros de Platão e vamos então aos prismas. O que é o prisma? Definição. Muito bem, olha só. Indo ao recurso agora, o que é um prisma? Sejam dois planos, observe aqui os planos. Ó, então nós temos um plano em um verdinho mais escuro aqui embaixo. Olha lá o plano. Olha só, o plano alfa. Aqui é um, certo? E aqui é outro. Olha lá, beleza? Muito bem. Então, depois que você já identificou, nós necessitamos desses dois planos. Esses planos, eles devem estar em paralelo, ok? Estando em paralelos, então eu vejo a figura que está sendo construída. Então, observe que nós temos aqui alguns elementos que nós temos que conhecer. Quem são esses elementos? Nós temos a base, ok? Olha aqui a base. Eu estou girando para você. Então, essa base está em azul. Observe que ela é a mesma que está aqui embaixo. Vamos ver, olha só. Olha que coisa. Olha aqui a base. A base A, B, C, D, E, F. Observe que ela se reproduz no outro plano, que é no plano beta. Tranquilo? Muito bem. Tá? Depois disso, nós vamos ver as faces laterais. E onde é que estão as faces laterais? As faces laterais, observando nessas faces laterais aqui, ó, elas estão nessa cor marrom. Essas são as faces. Olhando em perspectiva e com um giro, olha aí as faces. Qual é o outro elemento que nós temos que estar atento? O outro elemento que nós temos que estar atento são as arestas laterais que estão em verde. Olha só, estão em verde. Ok? Olha, aresta lateral em verde. Então, esses são os elementos. Aumentando. Né? Muito bem. Então, agora nós vamos adiante. Vamos ver a sua classificação. Olha só, qual a sua classificação? Então, nós temos aqui essa classificação. Olha o primeiro prisma. Então, observe que o prisma ele é exatamente delimitado por dois planos. Então, nós temos aqui em perspectiva 3D e agora vamos ver em 2D. Olha ele se abrindo. Olha só. Observem que no prisma as bases são iguais e toda a sua lateralidade é constituída por retângulos. Vamos ver o outro aqui, ó. Olha só o outro em perspectiva, muito bem. Olhando, vamos abrir, ó. Já abrimos um, vamos abrir o outro. E vamos abrir esse outro prisma aqui também. Sempre você deve ter a ideia da perspectiva 2D, onde todos estão aqui abertos, e você fazer a sua evolução para o espaço onde nós vivemos, que é o espaço tridimensional, vendo de outras formas. E com isso você vai navegar muito bem com os elementos da geometria. Depois vamos começar a ver qual é o primeiro prisma que nós temos aqui. Nós temos um prisma. O prisma ele é classificado de acordo com a figura plana que está na sua base. Então, olha, olhando aqui no giro, vamos ao azul. O azul,
Ele é... Vamos abrir o azul, olha só, o que nós temos? Um triângulo. Então, ele é um prisma triangular. Ok? Olha só, prisma triangular. Observem o triângulo aí. Muito bem. Agora vamos ver o do meio. Olha o do meio. Nós temos um quadrado, então ele é quadrangular. E o verde, nós temos um pentágono, pentagonal. Deixa eu ver, não, pentágono não. 2, 4, 6. Opa! É um hexágono, hexagonal. Muito bem, vamos adiante. A sua agora área de superfície, né? E a questão do que ele ocupa. Porque qual é o papel principal em se trabalhar com geometria espacial? Tratar a questão do volume, né? O que esses sólidos, qual é o espaço que ele ocupa? E os problemas estarão ligados ao volume. Mas antes de nós passarmos ao volume, nós temos um princípio muito interessante, que é o princípio de Cavalieri. Vamos ver o que é o princípio de Cavalieri na prática? Olha só o que é o princípio de Cavalieri. Quaisquer dois sólidos geométricos de mesma altura h, cujas bases pertencem ao mesmo plano alfa, terão o mesmo volume se qualquer plano beta, paralelo a alfa, seccionar os dois sólidos produzindo regiões planas de mesma área. Olha só que coisa interessante que Cavalieri conseguiu escrever para nós. Olha só, nós temos aqui os prismas que estão sendo seccionados pelos planos alfa e beta. E observe o seguinte, se nós seccionarmos, né, como ele fala, nós vamos encontrar em azul, ó, apesar de nós termos exatamente figuras planas diferentes, mas nós vamos ter a mesma área. Esse é o grande princípio de Cavalieri. Mas vamos a mais adiante. O que é que nós temos que ver agora? As pirâmides, né? O que vem a ser uma pirâmide? É formada pela reunião de todos os segmentos, né? De reta com uma das extremidades vê a outra região poligonal que está lá na base. Muito bem. Então vamos ver quem são os seus elementos. Olha os seus elementos. E as suas classificações. A classificação também ela está atrelada ao quê? Ao plano, ou a figura plana que está na base. Essa daqui, olha, em perspectiva, olhando, reforçando, olha só. Olha o que nós temos. Ó, daqui eu posso explorar. Nós estamos vendo um hexágono, então ela é uma pirâmide hexagonal. Ok? Muito bem. Então vamos adiante. Mais exemplos de pirâmides regular. Beleza? Mais exemplos de pirâmides regular. Vamos lá. À frente, voltando aqui, rapidinho. Está aqui as pirâmides, seus elementos, as suas classificações. Aqui, exemplos de pirâmide. Muito bem, olha. Então nós temos aqui, olhando sempre para o que nós deveremos ter a perspectiva de base. Eu estou girando aqui para você olhar. Olha a base. Então essa em verde, joga para cá. Mas essa em verde, ela é quadrangular. Ó, essa em marrom, ela é o quê? Só é você contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal. E essa outra aqui, ela é triangular. O que nós queremos depois dessa classificação das pirâmides? Nós vamos ao seu volume, né? Como tratar o seu volume? Lembrando que é o cerne do nosso momento, é a questão volume, ok? E aí, depois disso, vamos aos sólidos de revolução, que foi baseado exatamente naquele vídeo que nós assistimos. Quer dizer, você escolhe um dos eixos e aí dar uma girada, você vai ter o que nós chamamos sólidos de revolução. Depois nós temos o quê? Ó? O cilindro com os seus elementos. Acompanhe com o material que vocês têm em mãos aí, ó, o cilindro. Nós temos o seu volume, como calcular, que é importante, a questão de você saber calcular sempre o volume, mas vocês estão com elas aí em mãos, todas essas situações. Depois do volume, vamos ao cone. Olha só, que coisa interessante a questão do cone. Como trabalhar o cone, ok? Então, o cone, ó, nós poderemos girar e ver, olha só,
como é que ele é trabalhado. E por aqui você já consegue também entender como calcular o volume do cone, como calcular a superfície lateral. Olha só, ele emana dessa evolução de um desses pedaços da nossa circunferência. E aí chegamos aos troncos, beleza? Ó, como ele pode ser rotacionado, e chegamos à esfera e seus elementos. Muito bem? Então, na esfera, o que é que nós precisamos saber? Das suas secções esféricas, olha aí. Então, nós temos aqui, olha, vamos iniciar. Em roxo, nós temos os hemisférios, né? Que são as metades da esfera determinada pela interseção por um plano que passa pelo seu centro. Em verde, nós temos a calota esférica, tranquilo. Nós temos em laranjado a zona esférica. Nós temos em vermelho o segmento esférico e um vermelho mais claro a cunha esférica. Como se calcula, né? Como ela é rotacionada? Então a esfera, olha só, você pega uma semicircunferência, dá um giro em seu eixo, você consegue produzir no espaço tridimensional a esfera. Muito bem? Então vamos agora à área e o seu volume, né? Ainda dentro do História de Revolução está aqui a sua área, como calcular e como calcular o seu volume. Muito bem? Então agora, o que é que nós vamos fazer? Depois dessa explicação e o que você tem na sua mão com o seu material, nós vamos começar a trabalhar. Não é verdade? Será se realmente entenderam? Vamos ver agora aí se os alunos ainda têm alguma dúvida. Eu gostaria de escutar os nossos alunos. Tudo bem? Acho que entendi. Vamos praticar? Eu saquei essa coisa de 2D e 3D. Só não sei se vou me sair bem. Mas vamos praticar. Então, vamos ver? Então agora vocês recorram ao material. Nós temos cinco itens e vocês terão 3 minutinhos para vocês responderem e logo após começaremos as nossas interatividades. É onde eu vou escutá-la. Vamos lá trabalhar um pouquinho? 3 minutos? Já estamos recebendo muitas interatividades pelo chat, você pode também se reportar pelo chat. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo MAI e pelo Facebook, e mais o canal do CMEAN. Então vamos ao nosso primeiro item. O primeiro item, ele constou no Enem de 2012. Olha só, se você acompanhou toda essa evolução do espaço bidimensional para o espaço tridimensional, com certeza na hora, você de perspectiva saberá dizer qual é o gabarito deste item. Vamos lá? Então, olha só. Maria quer inovar sua loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações desta caixa. Olhem bem as planificações, olha aí. Olha só. Isso aí foi do Enem 2012. Beleza. Vamos continuar a ler o item. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Aquilo que eu havia dito, a planificação no espaço bidimensional. E quando você tem a figura, né, se transforma a sua evolução para o espaço tridimensional, você tem o 3D. Então, qual é a letra? É a letra
A, nós temos o cilindro, o prisma de base pentagonal e a pirâmide, ok? Vamos ver aqui, ó. Aqui, olha, nós temos a letra A. Parabéns aos que estão mandando pelo chat. Muito bem. Olha só que coisa interessante, né? Vamos agora ao nosso segundo item. Também do Enem 2013. Ó, João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Observe assim, ó, desenhar a projeção, ele fala projeção. Então aqui a palavra projeção ela vai comandar este item, olha só, por projeção. Tudo que é projetado é por sombra, então você tem que estar olhando em perspectiva. E esse daí é o núcleo deste item, do Enem 2013, ok? Continuando, ó, o deslocamento descrito por João foi, nós temos um comando, mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E, e a seguir do ponto E ao ponto M, e depois de M a C. O desenho que Bruno deve fazer é... Que letra? Voltando, lembre-se que é por projeção. Então, voltando à pirâmide, nós vamos voltar à pirâmide, como é por projeção, qual vai ser essa trajetória? Olha só, vamos aqui ao quadro. Por projeção, olha, qual é a questão, quais são os comandos que ele dá? Ele diz que tem que ir de A a E, beleza? Depois ele diz que tem que ir de E a M. E depois ele diz que tem que ir de M a C, por projeção. Então, por projeção, pessoal, olha só, de A E você vai em cima. Como é por projeção, você já está bem aqui nesse meio. Olha só, bem aqui, ó. Como é por projeção, ó. Olha aqui a questão da projeção. Porque você está por cima é por projeção. Está caminhando, ó. E como é por projeção, olha aqui a projeção. Né? De A a E. Beleza. Depois de E a M. Ó, aí você vem indo para M. Aqui não está... E depois você vai a C. Tudo por projeção, porque você está fazendo por cima, né? Como é para projeção, se você olha de perspectiva, você vai ver essa trajetória que nós estamos fazendo. Portanto, ele quer a projeção na base, né? Essa da base. Então, como é que ela vai ficar? Ela vai ter exatamente como a base, ela é quadrada, ó, e como é por projeção, então nós teremos, olha só, ó a trajetória que ele está fazendo. Então, ele vai estar fazendo A, beleza? E, M e C. Portanto, olhando aqui, o que que nós temos? Vamos lá mudar a tela. Ele pergunta qual o deslocamento descrito por João. Então, deslocamento por João, quem é? Letra C. Olha só. Parabéns para você que está antenado, que entendeu essa questão da evolução do espaço bidimensional para o espaço tridimensional. E vamos ao nosso terceiro item. O nosso terceiro item diz o seguinte. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros. E a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Lembrando que ele está falando que o cubo interno, porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. Ó, este aqui de dentro é vazio. Beleza, muito bem, está vazio. A aresta do cubo maior mede 12.
Olha aqui a aresta, 12 centímetros. E do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. E vamos continuar. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de volume de madeira. Quer dizer, qual a quantidade de madeira que foi construído exatamente na confecção desse objeto. Então, nós temos o seguinte. Ora, como é que nós podemos atacar essa questão? Lembrando que o cubo interno, ele é vazio. Esse item também foi contemplado no Enem de 2013. Então, observe que essa evolução da geometria espacial, ela está presente com essas noções, com as folhas que vocês estão vendo, essa evolução, conhecendo as formas, lembrando que é vazio. Como eu quero saber a densidade, né, da coisa, qual foi a madeira utilizada, eu tenho que calcular os volumes em separado. É a questão de você abrir, como fazendo uma planificação e observando que você tem um vazio, o cubo do meio está vazio. Então vamos ver como trabalhar, vamos calcular o volume de ambos, né? E depois fazer o quê? Retirar aquele que não tem nada. Porque quando você estiver calculando o volume, você está calculando o espaço como um todo, mas ele está vazio, então eu retiro e automaticamente você vai acertar. Vamos lá fazer os cálculos com o professor? Então, calculando aqui o volume, olha, nós temos... Lembrando que para se calcular o volume do cubo, né, o volume de um cubo é aresta elevado ao cubo. Tranquilo? Ó? Então você pode dar nome como sendo o cubo maior. Beleza? Eu vou abrir mais aqui um espaço. Então, volume do cubo maior. Qual era a aresta dele? A aresta dele 12, né? Então, 12 ao cubo, que nós vamos ter 1.700, beleza? Com a unidade centímetros cúbicos, lembrando que a unidade se faz necessária. E vamos calcular o volume do cubo menor. Lembrando que a aresta é 8. 8 ao cubo, nós teremos então 512 centímetros cúbicos. Tranquilo? E agora, para nós sabermos o volume, né, a madeira ocupada, que seria o volume desse... Vou colocar como volume final do objeto. Então, vai ser o quê? Volume do maior menos o volume do menor, sabendo que o menor estava vazio. Então, 1.728 menos 512. E isso nós chegaremos a 1.216 centímetros cúbicos. Portanto, a letra é a letra... Vamos lá, qual foi a letra? Olha aí, olhando. A letra D. Muito bem, olha, letra D. Vamos ao nosso próximo item. O nosso próximo item, ele diz: o administrador de uma cidade, implantando uma política de reutilização de materiais descartados, aproveitou milhares de tambores cilindros dispensados por empresas da região e montou kits com 6 tambores para o abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura seguinte. Observe que a figura está no teu cantinho aí, dê uma olhada. Além disso, cada família envolvida com o programa pagará somente R$ 2,50 por metro cúbico utilizado. Tranquilo? Uma família que utilizar 12 vezes a capacidade total do kit, em um mês pagará a quantia de... Considere o π valendo 3. Tranquilo? Para sair uma conta redondinha. Vamos pensar em como calcular? Então, nós precisamos saber de quê aí? Nós precisamos saber de todos os seus elementos do cilindro. Pegue o seu material e vamos ver todos os elementos do cilindro e vamos calcular. Também do Enem. Olha só, observe como é explorado os itens do Enem. Vai em cima de uma contextualização, uma situação, um problema, e logo após ele imerge a situação geométrica para saber se o aluno tem essa questão dessa desenvoltura em tratar com situações, problemas onde a geometria se faz presente.
e vamos ver como solucionar esse problema? Então vamos ao quadro, ok? Então nós temos o seguinte, olha, primeiro, o que é que nós temos que fazer? Então nós temos que fazer o seguinte, olha só. Temos aqui uma situação, a situação de transformação, né? Por quê? Porque ele trabalha com unidades em metros, mas ele começa iniciando aí a questão do raio sendo dado 40 centímetros. Então, a primeira coisa é essa transformação. Centímetros para metros. Lembrando que quando nós estamos desenvolvendo problemas, eu tenho que olhar em que está sendo solicitado e o que está sendo informado. Foi informado em centímetros, mas os nossos subitens, enquanto soluções apresentadas, estão em metro. Então, vamos transformar isso aí, 40 centímetros para metro, que equivale a 0,4 metros. Muito bem. Então, isso já é o nosso raio. Então, vamos ver a área da base desse cilindro. Olha. Então, a área da base desse cilindro, ele vai ser o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Muito bem, né? Então, essa área aqui, o nosso π, ele também deu, que era o quê? 3, né? Como ele pede exatamente enquanto metade lá no item, então eu vou ter como raio da base, olhando, olha, 0,4 dividido por 2. E isso nós vamos chegar a exatamente quanto? Nós vamos chegar a simplesmente, fazendo todos esses cálculos aí, né, que eu não coloquei para vocês, e sendo a altura também 1, que ele também coloca lá na situação, nós vamos já calcular isso aí, nós vamos chegar ao volume do cilindro. Qual seria o volume do cilindro, então? O volume desse cilindro, enquanto isso você vai calculando aqui, isso aqui é com você, vai me ajudar, vamos lá. Então, esse volume, que é a área da base vezes a altura, essa área da base vai dar quanto? 0,12, você já calculou, que é a nossa interrogação, vezes o 1, que é a altura, e chegaremos a 0,12 metros cúbicos, porque está em metros. Mas não são 6 tambores, certo? Se são 6 tambores, vamos abrir mais aqui um pouquinho o quadro, né? Como são 6 tambores, eu vou ter que aproveitar aqui do lado, né? São 6. Continuando o problema. São 6 tambores. Acho que foi muito, né? Deixa eu ver aqui agora. Beleza, eu vou deixar aqui. São 6 tambores, né? Trabalhando aqui. Então, olha, 6 vezes o meu volume, né? Que nós já calculamos aí. 0,12. E vamos encontrar 0,72 metros cúbicos. Bom, como nós estamos pagando, né? Olha aí, como paga-se R$ 2,50 por metros cúbicos, então chegaremos à solução, ó. Então vai ser os dos nossos R$ 2,50 vezes o que nós encontramos lá, que foi o valor dos 6 tambores, vezes os 12. Estou mudando aqui a nomenclatura, não é legal. Estou usando ponto, então vamos voltar para o ponto. Que chegaremos a 21,60. Portanto, qual é a letra? Letra B. Muito bem, certo? Olha lá, letra B. Vamos ao nosso próximo item. Muito obrigado pela sua participação. Ok? E chegamos ao último, olha lá. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura.
Olha só a luminária, está bem em cima. Tá? Olha o que é que nós temos. Que figura é essa? Nós temos aí um cone. Não, não? Olha lá, o cone. Observe que a luminária ela é em formato de cone. Essa também foi do Enem, aqui só se trabalha item do Enem, para você se acostumar como é que se trabalha. Então, a apropriação de todo o referencial teórico é importante. Pegue essas suas folhas, organize na sua cabeça, porque você está vendo como é que você deve se comportar lá, como atacar um problema. Muito bem, sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, e considerando agora o π como sendo 3,14, a altura H será igual a... Então, o que é que nós precisamos? Pegue as suas folhas e vamos nos apropriar dos elementos do cone. Tranquilo? Enquanto isso, eu vou preparar e vou resolver junto com vocês. Vamos lá? Pegue o seu material. Então, vamos ao quadro. Muito bem, né? Então, aqui, olha, observe aí pela figura que nós temos uma visão plana de um triângulo. Não é verdade? Porque se você for observar, olha, em sua evolução, olha o cone. Então é essa parte aqui na qual eu estou me referindo do cone. Olha só. Então, sempre estabeleça essa relação que você está vendo, que é a nossa zona de conforto, que é no espaço bidimensional, e depois você tenta fazer uma evolução para o espaço tridimensional. Beleza? Então, vamos lá, né? Então, o que que nós temos na base? Nós temos aqui na base, olha, do cone um círculo. Tranquilo? Então, eu já vou necessitar da área do círculo. Qual é a área do círculo? Pega aí no seu material. Vou colocar AC, né? Muito bem, πr ao quadrado. Muito bem, ele está dando isso aí, né? Então, ele está dando a área do... Se ele está dando, vamos descobrir quem é o nosso raio, beleza? Então, olha lá, olha só. Eu tenho como área do círculo 28,26, ele deu. Tá? Tá aqui o nosso π, que ele também deu. E agora vamos descobrir o raio. Beleza? Só para iniciar. Então, vamos resolver essa igualdade. O que é que eu necessito? Do raio. Muito bem, então eu vou ter que o nosso raio ao quadrado será igual a 28,26 dividido pelo valor que ele deu, que foi de 3,14 no problema. Tá? Calculando, extraindo a raiz, nós vamos chegar, lembrando que em geometria vamos desconsiderar o negativo, né? Porque nós estamos trabalhando com uma distância. E mesmo em módulo você vai ter uma só solução. Então eu vou chegar a 3 metros. Agora vamos para aquela estrutura, olha. Eu tinha aqui a geratriz, né? Ó, beleza? Ele deu a geratriz, aqui a altura e aqui o raio. Então nós temos essa relação, né? Porque como é a altura ela é perpendicular. Então aqui eu tenho o teorema de Pitágoras, olha só, o quadrado da hipotenusa é igual à somatória dos quadrados dos catetos. Muito bem? Então através dessa relação aqui, como eu quero a altura, olha, então a nossa altura ao quadrado vai ser o quê? Geratriz menos o raio ao quadrado. As nossas contas aí já estão prontinhas, né? Então, enquanto altura, quanto é a geratriz, era 5, foi dado. Então, isso aqui já vai a 25, menos o raio que saiu como 3 ao quadrado, 9. Chegaremos, então, ao nosso H, que vai ser a raiz quadrada de 16, chegaremos a 4. Portanto, o resultado do nosso item foi o B. Espero que você tenha aproveitado essa aula de geometria espacial. Continue a estudar, você tem todo o material. Recorra às provas anteriores do Enem, 2012, 2013, 2014, 2015 e resolva. Ou então, qualquer dúvida, dispare para o professor Aldemir. Tenha um abraço e até o nosso próximo encontro.